Olá, meus amigos, mais uma vez sejam bem-vindos ao GratusCast, um podcast voltado para histórias de gratidão. Eu tenho certeza que você tem uma história maravilhosa em sua vida, uma história de superação, uma história de honra, uma história talvez da sua infância, que conecta de repente ao que você faz hoje. Eu, particularmente, tenho aqui algo de grande valor para mim, que é essa bicicleta, né? Essa bicicleta que eu fui competidor na minha infância. E eu trago para vocês também essas recordações. Eu tenho certeza que você, sentado aqui ao meu lado, pode trazer uma grande referência e inspirar pessoas com a sua história. Mas hoje eu quero começar falando um pouco sobre a AIV. A comunidade AIV é a comunidade de Agradece e Vai. Você, independentemente, não olhe para a sua direita, não olhe para a sua esquerda. Eu te peço que hoje nem olhe para trás, olhe para frente, para o alto, agradece e vai. Por que surgiu esse conceito? De onde surgiu esse conceito? Certa ocasião, né, eu, como você já sabe, eu sou aquele que vive, que vende e que vive a vida e vence a vida com gratidão. Então, eu decidi, na verdade, viver por ela e para ela. E isso me trouxe grandes insights. E um dia eu estava em casa até sentindo dor. Estava sentindo dor de cabeça, de verdade, numa enxaqueca. Havia trabalhado muito, fiquei com a mente exausta. E aí eu tive a ideia, assim, ó, algo veio na minha mente, agradece e vai. Aí eu tomei um analgésico e estava descansando. Quando eu acordei, olha só que insight, quando eu acordei, me veio aquela coisa em mente, me veio o logo, como eu sou designer, me veio o logo já em mente. E aí surgiu a Agradece e Vai. Olha só, que legal. Então, surgiu todos os conceitos, e aí eu já comecei a convidar uma pessoa e outra para participar, que quem faz parte da AIV são pessoas que ou já alcançaram um certo nível de gratidão em sua vida, ou elas simplesmente, elas estão em busca da gratidão e não sabem como. Elas não sabem como, então a gente convida para fazer parte da AIV. E, na verdade, a AIV nada mais é do que uma comunidade onde há pessoas que desejam crescer. Envolve desenvolvimento pessoal, marketing, branding. Para você que não sabe o que é branding, é o que? É percepção de valor daquilo que você faz, daquilo que você projeta, do seu legado, do seu valor. O marketing, ele projeta e faz com que as pessoas alcancem. O branding faz com que você perceba esse alcance, antes que eu fale nenhuma palavra. Né? Um outro assunto da AIV é um assunto de marketing digital. Você quer aprender sobre lançamentos, sobre posicionamento, sobre autoridade, pertencimento, né? O teu valor real. Quando você se posiciona, as pessoas percebem. E as pessoas de perto percebem, as pessoas de longe percebem. Você que quer se posicionar no seu Instagram, você que quer se posicionar no Facebook, nas suas redes, no YouTube. Tem também o treinamento Energy Sales, que é o treinamento voltado, na verdade, voltado para que, com base na energia das pessoas. Por exemplo, quando você quer vender uma ideia para alguém, você tem que perceber qual que é a energia que ela está naquele momento. Ó, em qual fase que ela está? Na fase física, mental, emocional, financeira ou espiritual. E a cada 6 meses você tem um novo ponto de apoio. Significa que você que é mulher, você que é homem, a cada 6 meses você tem um novo ponto de apoio. Você muda o jeito de você apoiar a sua mente a cada 6 meses. Então, você está em qual área agora? Está na parte física? Então eu vou projetar minha copy para você, né? Que você está na parte física, falar sobre correr, sobre academia, sobre musculação, essas coisas. Se você está na parte mental, então eu vou falar sobre conhecimento, sobre livro, sobre conteúdo de valor e assim por diante. Se você está na área da sua vida, no momento emocional, então a minha copy vai ser associada com isso também. Se você está na área financeira, né, no momento de organizar suas finanças, pensando sobre isso, então eu organizo a minha copy para isso. E se você está na fase espiritual, você é uma pessoa que naturalmente que ora, que busca, que intercede pelas pessoas, naturalmente o meu assunto com você vai estar ligado a isso. E hoje com vocês eu vou dar sequência, presta minha atenção, nós prometemos e voltamos. E com vocês aqui o nosso amigo Pastor Fábio, ele está de volta, Takahashi. Meu amigo, que alegria, rapaz, que satisfação. Prometeu e disse, esse é um homem de
de grande valor, grande valor. Eu vou até servi-lo aqui, olha. Com um pouco d'água aqui, olha. Ok. E aí me conta, como é que foi essa viagem? Eu soube até que você esteve Obrigado. num acampamento. Sim? Foi isso? Sim, terminou domingo. Rapaz, cara, o pastor também faz acampamento. Que história é essa? Calma aí, eu lembro disso da minha época de escoteiro. Conta pra gente. Acampamento dos desbravadores. Que legal. Como é que é isso? Aí você, no caso, talvez seja um dos líderes, né, que estava junto com o pessoal, se quiser comentar e Sim, abrir o espaço já. Eu estava dando uma especialidade ali de como eles montarem abrigos. Então, estava montando abrigos de emergência, abrigo fixo, vários tipos de abrigos. E ensinando eles. Era um acampamento de liderança em que eles estavam sendo ali capacitados a como reagir em qualquer emergência onde você não tem onde ficar, onde não dá para se alojar. Como que você faz com os recursos que você tem na sua mão. E também como você vai acender fogueira na chuva, porque tudo isso foi prático, estava chovendo. Então eles precisaram acender fogueira na chuva e cozinhar sobre chuva. Calma aí. Deixa eu ver se eu entendi. Pessoal, que rufem aí os tambores, porque agora você vai aprender a fazer uma fogueirinha na chuva. Ô, produção, por favor, pode ligar aqui o ar-condicionado, porque o nosso amigo ele começa a falar de chuva. Já comecei a sentir aqui um certo calor. Mas me diz uma coisa, como é que é isso? Você fazer... É possível isso? Porque um dia me falaram de fazer solda embaixo d'água, eu não acreditei, e aí a pessoa me provou. Um grande soldador, um abraço para você, Max. E agora ele tá falando de fazer fogueira na chuva, pessoal. Pega essa. Mas aí tem que mostrar para a pessoa como é que faz, senão ela não vai nem saber. Você tem que escolher tudo, vai da escolha do local, escolha do material que você tem em recursos. E aí então você vai ter que montar primeiro, achar se tem algum lugar que você tem carvão. O carvão ele vai manter o fogo. E se você tiver ali uma cobertura mínima que você tiver na cozinha, ou colocar a panela em cima já, a água já vai correr, já vai bater do lado, ela já não vai ficar sobre o fogo. Então tem a posição que você... A altura, o relevo, a posição que a chuva vai cair, você vai colocar a panela aqui em cima, vai colocar o fogo, você vai cavar. Então tem um lugar para poder sair o ar ou para poder entrar e também vai fazer essa fogueira de uma forma espelhada. Ao mesmo tempo, vai fazer uma cobertura para ela que vai jogar reflexiva, vai jogar a reflexão do calor sobre a pessoa que está na barraca. E vai montar a barraca na frente. Então não vai pegar fogo na barraca, não pega fogo e dá para montar e chovendo. Então eles fizeram tudo isso debaixo d'água, chovendo, molhado, ensopados. E aí precisei ensinar eles também como não ficar com hipotermia, trocar a roupa, secar certinho. Então, ao mesmo tempo, estavam secando a roupa e os tênis que molharam tudo. Meu, olha isso, meu. Você tá vendo que isso aqui, meu, isso aqui é histórias de gratidão. E gratidão envolve aventura. Sim. Envolve aventura, envolve fé. Exatamente. Né? E esse é o ponto de hoje, né? Na semana passada a gente começou a falar sobre uma história e aí existe a sequência dessa história. Vamos ver, será que ele lembra a última pergunta? Já nem lembro mais. Ele não lembra a última pergunta. Tô brincando. Mas ele trouxe coisas novas para nós hoje, né? De uma forma que possamos sempre crescer em graça e em verdade. Você sabe que assim, ó, depois que... não sei se você viu todos os cortes, mas uma coisa que me chamou muita atenção é quando você falou sobre a origem da palavra graça, que tinha uma ligação com a gratidão. A gratidão, a origem da gratidão... tinha a ver com a graça. Ela vem da mesma raiz da palavra graça. Aí eu fiquei, cara, eu meditei nisso, cheguei em casa, falei pra minha esposa, falei, amor, eu ganhei dobrado dessa vez. Deus me deu um nome, um novo nome, no mais profundo da minha dor. E, na verdade, esse nome tinha uma ligação diretamente, intimamente ligado com a salvação. Porque todas as palavras usadas no Velho Testamento em hebraico, eu já falei, ela vem da origem hebraica. E a língua hebraica, ela não tem a mesma forma de pensar que a nossa língua, que é uma língua greco-romana, latina. Então, a nossa língua descreve as grandezas humanas e das mãos dos homens. A língua hebraica é uma língua voltada para descrever a grandeza de Deus e daquilo que é transcendente. Então, por isso que essas palavras, a gratidão, ela está ligada à graça, porque justamente a graça, na mentalidade bíblica, ela é Deus. Olha só. A graça simboliza o próprio Deus. É o próprio Senhor. Então vem dessa raiz. Uma pessoa que é uma pessoa agradecida, ela é uma pessoa que também ela é cheia do Espírito Santo. Somente uma pessoa cheia de Deus
cheia do Espírito, pode entender. E a gratidão, ela vem como um presente também de Deus. Porque o que é a graça? A graça é um presente que Deus dá para você. Ok. Agora, quando Deus está estendendo, eu tenho dois comportamentos. Pegar ou não pegar. Depois que eu peguei, eu possuo dois comportamentos ainda. Fazer uso ou não fazer uso. Olha isso. Eu tenho esses dois comportamentos, então para cada momento são duas escolhas. Então, quando eu pego e faço uso dessa graça, eu não estou fazendo uso porque simplesmente essa graça tem muito valor. É por isso que muitas igrejas e pessoas confundem. Vão atrás de Deus em busca de milagre, vão atrás de Deus em busca de cura, vão atrás de Deus em busca de um monte de coisa. Todas essas coisas você vai encontrar. Só que nada disso é eterno, é tudo passageiro. Deus, quando a história dos leprosos, em Lucas 17, os 10 leprosos, Os 10, para ter uma ideia. Todos eles disseram, Senhor, nos cure, e estava lá, todos eles pedindo. E Deus, ali naquele momento, Jesus curou os 10. Os 10 leprosos foram curados. E aquela história não quer dizer que Deus tem poder para curar. Aquela história fala sobre gratidão e sobre aquilo que há no coração do homem. Olha só, eu vou inclusive fazer uma menção no meu livro sobre isso daí. Né? Eu tô reeditando, né, o livro O Poder da Alta Confiança e eu já falo Poxa, eu gosto muito da história do leproso. Sim. De Mateus 8. Sim. Né? Só que essa daí está em Lucas 17. Em Lucas 17. Isso aí são 10 leprosos. E assim, a lepra, para quem não conhece, hoje ainda existe, só que chama-se hanseníase. E naquela época não havia cura. E hoje existe cura. Né? Então, uma pessoa que tem essa doença tem. Agora, naquela época, quando ele tinha esse diagnóstico, já era um sinal, já, né? Naquela época... Que era morte. É morte, mas uma morte certa. Terrível, né? Você vai morrer às mínguas, jogado num canto que ninguém pode te tocar, porque é altamente contagioso. Então, não que as pessoas fossem más, simplesmente seria transmitida. Então, essas pessoas tinham razões de sobra para agradecer a Deus. Nunca mais veriam a sua família e morreria às mínguas num canto em qualquer lugar. Só que aí eles buscaram a Jesus, os 10. E a história diz que Jesus curou os 10. E a história diz que Jesus não moveu o pé do lugar. Ele ficou no mesmo lugar que todos foram curados. Os 10 saíram correndo. E eles correndo, a Bíblia diz que eles olharam, foram tirando as ataduras por causa da curiosidade. E tudo, será que a gente está curado mesmo? E começou a tirar e viram que estavam curados. Meu! E falou, uau, a gente está curado. E mais um colocou a mão no nariz e falou, eu tenho nariz, o outro. Rapaz, eu tenho orelha de novo. Meus dedos, está de volta. Eles assim, aquela alegria, euforia. Eu imaginei, não está na Bíblia, mas eu imagino a conversa deles. Talvez aquele que é amoroso. Eu pretendia agradecer, mas não me deu tempo. De repente, uma pessoa aí que seja o indiferente, nem me correu a ideia, agradecer ao Senhor. De repente, nós podemos ter um perfil de pessoa, aquele que se sente o último biscoito de bolacha no pacote. E vai dizer, não, Deus olhou para mim e eu sou cara, eu mereci, ele não é o rabi, não é o profeta. Fez aquilo que devia fazer comigo, que sou um cara bom, que sempre fiz todas as coisas boas. Ele, sabe, todos podem ter dado em seu coração uma resposta. Por isso que é gratidão e revela o que há no coração humano. Olha só, entendeu? Eu te pergunto hoje, qual que é o nível da gratidão que está em seu coração? Isso vai determinar o quanto você é próspero. Exatamente. Eu ouvi, inclusive, um ensinamento recente falando sobre esse assunto e ele dizia assim, pastor, que a gratidão ela tem uma íntima ligação com a prosperidade. O pobre que agradece é mais abundante do que o rico que compara. Eu parei assim, Deus, é verdade isso? Tipo assim, sabe? Então, na verdade, eu fico pensando assim, olha o tanto de oportunidade que a gente tem. Sim. E no fundo, se você desejar, a partir de hoje, ser grato, imagina só, se você é solteiro, você vai agradecer porque você tem uma vida de solteiro. Se você é casado, você vai agradecer Sim. por ter o teu cônjuge, né? Se você é um casado que tem filho, você vai agradecer. Mas o meu filho dá problema. Agradece. Mas a minha esposa fica chateada, dá problema. Bem-vindo ao clube. Agradece. Sim. E assim por diante. Você vê o que tem no coração humano. Eles foram e aí voltou só um. E era o samaritano. Que era o estrangeiro. Isso. E isso já indica mais uma coisa na história, o que é no coração humano. Aquele que você menos espera pode ser aquele que vai demonstrar para você maior gratidão. E ainda por ter sido aquele que foi mais perseguido. O mais perseguido, o mais humilhado, foi aquele que também demonstrou maior gratidão e respeito, ainda com uma pessoa que era um humilhador, que ele era um judeu. Na mentalidade daquele, ele poderia ser uma pessoa arrogante,
que humilharia. Mas não, aquele homem é uma pessoa tão boa que, apesar de tudo isso, a Bíblia diz que ele voltou correndo. E o texto no original ali descreve que ele é como um jogador de futebol. Sabe quando ele faz o gol e sai se arrastando no chão? Sim. A expressão bíblica é aquele. Ele veio correndo e se lançou aos pés. E ele se lançou e foi de barriga e de cara nos pés de Jesus e ele agradeceu. Uau! Imaginou? Profundo. E aí Jesus, Profundo. ele não falou nada pro cara ainda, ele olhou e fez uma pergunta. Onde estão os outros 9? Nossa! Deus! Olha isso! Aonde estão os outros 9? E aí, você quer fazer parte, está dentre os 9? Ou você quer solitariamente fazer parte de apenas um, né? Que voltou e agradeceu. E eu posso dizer que a gratidão é como um amor, é como um perdão que é uma decisão? Sim. Ou é um dom? É tudo isso, porque também faz parte do fruto do Espírito Santo. A gratidão, como eu estava dizendo, é como você vai usar a graça que lhe foi dada. A gratidão é o reconhecimento daquele que é o doador, não do presente. O presente não vale nada. Pode não valer nada. A graça de Jesus é grande. Mas se você não entender que a salvação é menor do que quem me deu a salvação, Uau! a salvação não vale de nada. Profundo. Olha, ele agora apertou. A salvação não vale nada. Meu Deus! Eu preciso entender que isso é gratidão. Gratidão eu não tenho, eu não sou feliz porque eu recebi esse presente. Esse presente passa a ter valor porque você me deu. Uau! Quem deu o presente tem mais valor do que o presente? Do que o presente. Essa é a mentalidade de gratidão na Bíblia. Ó, a Bíblia fala, qual que é maior? As vestes ou o teu estômago? Viu só? Bom, na Bíblia nenhum dos dois, porque todos são iguais e Deus é aquele que supre. Entendeu? O qual que é maior? E aí eu te pergunto hoje, quais são os motivos que você tem para agradecer hoje? Ah, mas me falta dinheiro. Ai, mas me falta um esposo, me falta uma esposa, me falta um filho. Talvez você esteja hoje prostrado numa cama. Essa semana, pastor, eu recebi um chamado, né? Como eu já citei, eu me considero um voluntário dentro das missões, né? Então, um missionário voluntário. E aí, uma pessoa correu até a minha casa e falou assim, ó, por favor, me socorre. Já era quase às 22 horas. Por favor, me socorre. E eu olhando para aquela cena assim, e fiquei pensando, o que será que pode ter acontecido? Porque essa pessoa me falou, tá me vindo um forte desejo de morrer. Por favor, vem aqui. E aí eu chamei a minha esposa, nós oramos e pedimos para o Espírito Santo ir na frente. Porque não dava tempo, né? Se tivesse acontecido, não daria tempo. E aí quando a gente foi, né? Levei um instrumento para tocar, né? Inspirado em Davi, que tocava para Saul. Falei, independentemente do que seja, Deus já chegou na frente e eu vou tocar. E aí essa pessoa usou uma expressão, pastor, que olha, me lembrou muito aquela mulher que falou, que conclamou auxílio a Cananeia, né? Pediu o auxílio de Cristo e os discípulos falaram, não, afasta ela, tal. E ela falou, então me dê pelo menos as migalhas que caiam da mesa. Ela falou, então me dá pelo menos as migalhas. E aí eu olhando aquela situação e houve um momento bem íntimo que ela falou assim, eu não quero mais sentir isso, né? E aí se curvou e se prostrou com o rosto no chão diante de mim. E aí eu pensei assim, é exatamente isso o que Deus quer que a gente faça com Ele. Que a gente busque Ele de todo o coração. Existe até um verso que você pode lembrar, 2 Crônicas, não é isso? Fala assim, olha, buscar-me-eis... Não, 2 Crônicas, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, me buscar e orar, se humilhar, né? Então ele fala assim, eu ouvirei a sua voz, sararei a sua terra e as suas feridas. Então, e o outro verso diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares? De todo o coração. Às vezes a gente busca, só que busca com a metade do coração. Pastor, é assim? Exatamente assim. Por isso que existe a história dos 10 leprosos. Não é uma história, ela revela o nosso coração. Isso, aquilo serviu só para aquela data ou isso serve para hoje? Serve para Existe hoje os 10 leprosos? É a realidade. Nós, os 10 leprosos,
É cada um de nós nos seus pecados, nas suas dores, nas suas lutas e nas suas angústias. Não reconhecer os milagres de Deus e não agradecê-lo é que vai fazer toda essa diferença. Deus, ele abre as portas para todo mundo. Pensa na história de Israel quando estava nesse mundo aqui. Olha só, quando Moisés subiu ao monte, a água saía da rocha, o maná caía do céu e a nuvem continuava. Mas eles disseram que Deus estava morto e fizeram um bezerro de ouro e adorá-lo. Tava todos os milagres lá, só que Deus morreu. Então perceba, o ser humano, ele muda a chavinha dele muito fácil ao desvalorizar, desmerecer e não reconhecer as bênçãos, por mais clara que seja nas nossas vidas. Então, no fundo, quando Apocalipse diz bem assim, olha, compre... São três ingredientes que servem para o que a gente chamou de verdade presente. Depois ele pode até comentar um pouco. Mas dentro da verdade presente tem 3 ingredientes que a gente pode comprar. E é de graça, né? Sem dinheiro e sem preço. Sim. Um é o ouro. Sim. Né? O outro são as vestes. E o outro é o quê? É o colírio. É o colírio. Para que veja. Para que veja. Então, presta bem atenção. Muitas vezes, pastor, para que veja a sua própria nudez, o texto diz ainda. Ele pode também revelar o que é essa nudez. Mas assim, o ouro, o que representa diante da Bíblia? Oh. O ouro. O ouro seria as coisas mais importantes da palavra. Então, você vai comprar aquilo que você mais quer. Então, Deus ele propõe para você que você pegue o ouro verdadeiro, porque também é comercializado o ouro falso. Então, a palavra da verdade está aqui sendo depositada para você, mas é verdadeira. O ouro pode ser, então, o amor. O amor. O amor verdadeiro. E as vestes? Que a gente tem o paralelo das vestes de Cristo, né? É a justiça, a salvação, é a graça. Olha isso, as vestes. Então, se você anda nu ou desnudo, né, por aí, por favor, se revista. Porque a nossa graça, não, desculpa, a nossa justiça, de acordo com o panorama bíblico, ele chama de trapos de imundícia. Que, na verdade, hoje é o que as mulheres usam, né? Trazendo um leproso para isso. 9 estavam nus, só um ficou com roupa. Olha só, porque estava com as vestes. Estava com as vestes. A gratidão, ao reconhecer e valorizar o doador, foi então que Jesus disse, vá em paz, a tua fé o salvou. Não se fala de cura, porque ele curou 10. Ele já havia falado. E ele perguntou, onde estão os outros 9 que eu curei? Não voltou. Só voltou esse. Aí no final ele vai dizer, olha, vá em paz, a tua fé o salvou. Essa é a salvação espiritual. Jesus garantiu para ele que ele teria a vida eterna. 9 tem a vida desse mundo. Mas só um que reconheceu a gratidão, vestiu-se a roupa da graça, pôde receber então a promessa da vida eterna. Pastor, mas me diz uma coisa aqui, Fábio. Se a gente não tiver o colírio, será que a gente consegue ver que o colírio representa... Exatamente. O colírio é o Espírito Santo na nossa vida. É o Espírito Santo. Se você não tiver o Espírito Santo em sua vida, você pode estar com a sua mão cheia de ouro, cheia de presente. Você pode ter talvez uma mulher maravilhosa, talvez um marido maravilhoso, filhos, talvez você tenha um bom emprego, só que no seu coração você é como se não tivesse nada. Sim, nada. Então você é rico e de repente você é pobre. Então é a percepção, é a visão que faz, é a visão da gratidão que faz com que a gente se aperceba do tamanho das bênçãos e presentes celestiais que nós temos. Seria isso? Sim, sim. É Deus que vai nos ajudar, o Espírito Santo que vai, ele que revela e nos mostra a verdade, a justiça e o juízo. Sem ele nada podemos fazer. Então ali está a sequência certinha do que nós precisamos. Então você precisa do colírio para ver, das vestes, que é a graça sobre a sua vida. E você precisa comprar a verdade verdadeira, onde está o Senhor. Ter a verdadeira riqueza, que é a verdadeira palavra de Deus. Então não deve ser algo que as pessoas acham que é uma êxtase que vem da emoção. Não, é algo baseado num relato, num fato do Senhor. Então não é uma fé baseada na emoção, mas é uma fé baseada no assim diz o Senhor. Então ela é guiada pelo Espírito, envolvida pela graça, alicerçada sobre a palavra. Tá, agora, por exemplo, a gente está vivendo hoje numa sociedade em que as pessoas falam, eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Só que, às vezes, elas não querem um compromisso real com Deus. Esse é o ponto. A pergunta que vale $1 milhão para vocês todos assistindo, será que ele vai conseguir responder? Vamos dizer, a pessoa,
e todas essas instruções que você está falando, existe algum grupo social que consegue cumprir e outro não? Ou literalmente todas as pessoas que se devotarem a esses conselhos nobres, elas serão o auxílio divino para ir, seja ele da figura A, denominação B ou C, se pegar esse conselho e aplicar desse jeito que você está falando, Deus dá graça para todos cumprirem ou não? Sim, a Bíblia já diz que tem. Por isso que nós temos as mensagens angelicais, que diz que Deus tem ovelhas em outros apriscos. Então, e de todas as tribos, povos, línguas e nações e crenças, há pessoas que aplicam esses conceitos e são reconhecidas como filhas e filhos de Deus nos céus. E a função daquele que tem a mensagem presente é chegar até essas pessoas e reuni-las. Olha só, como eu já citei, né? Eu vou estar indo para a Europa nos próximos dias, para a Alemanha, e eu queria conhecer algum cristão. Eu faço parte de alguns grupos de network, e eu falei, será que tem alguém que conhece a mensagem de Deus aqui nesse grupo? Fiquei assim pensando. Aí tive uma ideia, e Deus me deu uma ideia. Coloque uma palavra assim no grupo, Maranata. E aí eu coloquei embaixo, presta bem atenção. Se tem alguém aqui que sabe o final da frase, entre em contato comigo. Meu, que incrível, cara. Foi surreal, foi muito legal. E eu acho que essa foi uma estratégia divina. Sim. Porque eu coloquei lá, aí daqui a pouco apareceu. O Senhor logo vem. Aí eu falei, cara, funcionou. Meu, quem que ia me dar uma ideia dessa se não fosse o próprio Espírito Santo? Você não ofendeu o grupo, não expôs nada e as pessoas não ficaram chateadas porque ninguém nem entendeu. Nem entendeu! Não sabia o que significava. Então significa que Jesus ele falava por parábolas justamente para preservar a identidade moral das pessoas. Sim. Elas corriam risco naquela época. Até a palavra, a Bíblia, foi assim, com o tempo todo preservada. Apocalipse. Sim. Né? Então tem muitas coisas que você tem a falar para alguém, só que existe um momento, existe a hora. Você tem que estar preparado para falar. A outra pessoa tem que estar preparada. Às vezes você está preparado para falar, mas a outra não está preparada para ouvir. Exatamente. Entendeu? Ou aqueles que estão na casa dela não estão preparados para ouvir. Olha só, aí você tem que estar num momento secreto com ela. Com ela. Assim como Nicodemos. Sim. Ele não podia falar abertamente o que ele sentia. Ele estava com o coração fervendo. Fervendo. Mas ele falou, tem que ser de noite, sem ninguém ver, num lugar escondido, para falar com o mestre. Os momentos, assim é a pregação do evangelho. Tem um momento para tudo. Tudo tem um momento. As pessoas, a gente quer forçar a conversão, quer forçar as pessoas. A Bíblia fala, ela diz, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Zacarias 4:6. Zacarias. Não é para forçar ninguém. As pessoas servem a Deus se quiserem, é o livre-arbítrio. Mas a gente tem que ser sábio, porque tem pessoas que não dão o livre-arbítrio para outras pessoas. É aí que entra essa prudência. Porque nós moramos em lugares famílias e lugares do mundo, em que não existe livre-arbítrio. Então as pessoas elas tomam muito cuidado ao expor as suas ideias, senão elas serão aniquiladas. Vão ser linchadas, mortas em praça pública e tudo mais. Olha só. Você não vou citar a fé aqui em público, mas nós temos fés que são assim. Se pegar você assim, eu crendo assim, seu próprio pai, sua própria mãe, seu próprio irmão vai te linchar. Despreza e você será linchado em praça pública, em algum lugar do mundo. Você vai morrer. Isso é fato. Então, assim, e mesmo em lugares que temos livre-arbítrio como aqui, nós já temos muitas pessoas que não dão esse direito à sua família, ao seu filho, eles já tratam mal. Então, em todos os lugares do mundo, levar a mensagem com sabedoria e prudência é sempre melhor por causa dessas pessoas que vão usar com violência porque alguém pensa diferente delas. Você vê que hoje, por exemplo, quando a gente aborda o tema da gratidão, a gente vive num mundo de conflitos. Né? E eu lembro que uma vez eu mencionei com um amigo, né, que ele estava passando por uma situação. E com base no que eu já vivi, né, que você tem uma história, eu vi aquilo ali e falei, olha, eu já caminhei por essa estrada. Eu já sei mais ou menos aonde vai dar isso, né? Aí eu falei, olha, faz o seguinte, agradece. É isso. Ah, não, mas... Não. Calma, agradece. Eu imagino que Cristo, quando ele chegava diante de nós, quando chegava diante de alguém assim, né? Ele com aquela sabedoria, né, a experiência, e via as pessoas correndo de um lado para o outro, como é o caso da multiplicação ali dos pães. Uhum. Ai, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Ai, tem alguém que tem alguma comida aí?
Imagina como é que é isso. E diz que a pessoa, quando ela decide gerar um certo grau de sabedoria na vida dela, ela sofre mais do que as outras, porque o nível de consciência dela é diferente. Então, muitas vezes, imagina só, você ter a resposta para a maior parte das coisas que a maior parte das pessoas tropeçam. Aí você fala, ué, como assim? Você está com esse problema? Por quê? É só fazer isso. Não, é só fazer isso. Então, dizem que quem realmente se destina a viver uma vida, né, de gratidão, de graça, ou buscar uma sabedoria do alto, um nível de consciência humana e divina, ela acaba vivendo um certo tédio. E, às vezes, pasmem, até numa possível depressão. Como é que é isso? Como que o senhor vê isso? Às vezes não que seja tédio, mas para responder, as pessoas, elas são muito diferentes. Então, você tem pessoa que você olha e sabe que a resposta é simples, mas na maturidade dela, não é. Você pode dar a resposta pronta para qualquer pessoa. E eu já deixei de fazer isso. Quando era mais novo, eu não entendia direito, eu dava. Hoje em dia, a gente tem que ajudar as pessoas a encontrar a resposta, mesmo que ela seja óbvia. Porque é a mesma coisa jogar pérolas aos porcos. Nossa. Se você não sabe o que fazer, não tem maturidade, é a mesma coisa jogar pérolas aos porcos. Então, é aos poucos. O ser humano tem... Quando eu olho a minha igreja, olho as pessoas, eu vejo como Deus vê. Cada um individualmente, cada um vai crescer de uma forma singular e única. A resposta para ela é óbvia, mas ela não consegue enxergar. Ela precisa ter um tempo de experiência de vida, algum tipo de sofrimento que ela vai causar a si mesmo, que vai ajudar ela a amadurecer. Não que Deus queira, mas é que a mente dela, ela não é um robô, é livre. E para pessoas livres amadurecerem de uma forma correta, é desgastante. Então, ser cristão até é emocionante demais. É emocionante, porque realmente. Você vai ver tudo isso e vai olhar para aquela pessoa e vai dizer, nossa, tadinha, eu sei que ela vai sofrer. Aí você diz alguma... Teve gente que eu falei... Preguei mensagem e dizia, olha, isso é para o futuro. Ah, pastor... E não entenderam. E eu encontrei essa pessoa 15 anos depois. 15 anos? 15 anos. E ela falou, pastor, hoje eu entendo o que o senhor está falando. Hoje eu consegui entender. Agora que eu entendi. E começou a chorar, agora que eu entendi. Eu falei, que bom, fico feliz. A palavra era para esse momento. Então agora cresça e continue crescendo nas outras coisas que eu te falei. Olha e aí a pessoa disse assim, nossa, pastor, tem mais. Tem mais. Continue. Ela entendeu. Só que demorou 15 anos, eu dei tanto conselho para essa pessoa. Meu senhor. Mas dei conselho, orientei, mas falei, olha, grava, escreve, fica. Uma outra pessoa. É muito difícil pregar o evangelho. Eu cheguei e falei para ela o seguinte, toma esse DVD aqui. Falei para ele, eu só quero pedir 2 coisas para você. Primeira coisa, que não jogue fora. Segunda, que você só assista quando Deus pedir para você assistir, se você estiver triste, algum momento. Fora disso, só não jogue fora, guarda em algum canto, que depois você vai entender. Olha só. Passaram-se 5 anos, a pessoa pegou e assistiu. Ele passou a noite inteira assistindo depois de uma crise, depois de brigar, de pensar em se matar e tudo. Assistiu todas as mensagens que tinha naquele DVD. Mas olha que profundo, hein? Imagina só, eu pegar aqui, presta bem atenção, te dou um copo com água. Você só vai tomar ele daqui a 3 meses. Como assim? Não, quando você achar que é para tomar. Não é daqui a 3 meses. Quando você sentir. Meu Deus. Porque assim, a maturidade, cada um é um jeito. Então, para um é uma abordagem, para outro é outra. Eu tinha a resposta para ele naquele momento. Só que ele não estava pronto para receber. Como Jesus disse, eu tenho muito para vos falar, mas vocês não estão prontos. Mas vós não pudeste suportar. Agora, né? Agora. Por que não pode suportar? Maturidade. Quando... os discípulos ainda estavam colocando as necessidades daquela época, os sonhos dele, Sim. do Messias, para eles naquele momento. Eles ainda nem haviam reconhecido Jesus como quem ele era. Jesus era Deus para eles, mas eles queriam que Jesus libertasse ele do jugo romano, da escravidão romana. Mas Jesus não veio nos libertar de nada desse mundo. Ele veio nos libertar da escravidão do pecado e deste mundo. Então eles não tinham uma intenção do que Jesus veio mudar em nossos corações, em nossa vida. E aí eles foram amadurecendo com o tempo. Jesus falou, olha, vocês ainda não passaram o primeiro degrau. Eu não tenho como falar dos degraus acima. Então isso é para vocês chegarem até o próximo degrau. O restante, o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. E quando a Bíblia fala que ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então você pode até ignorar, né? Eu vou ser um fora da lei. Só que em algum momento, né?
vai acontecer alguma coisa sua vida que você vai lembrar, olha só, era isso. Né? Então, no fundo, pastor, como que a gente faria, né, diante de tantos conflitos hoje que estamos vivendo, estamos em guerra, assim, os países que não estão em guerra estão em chamada Guerra Fria, né? Que fazer milhões de pessoas padecer de fome, de necessidades, porque no fundo, sabe o que eu descobri, infelizmente, que a fome não existe. Ou seja, a fome é algo criado e mantido. Eu olhei assim e falei, como assim? O que a gente produz, a gente só consome 20, 30, 40%, o resto é para animais, para fora. Como assim? As pessoas estão com fome por quê? Então, cara, minha mente assim, ó, literalmente, sabe, pirou. Falei, porque existe muito mais mantimento. E no fundo, por exemplo, assim, olha, eu preciso dessa quantidade de dinheiro, dessa quantidade de dinheiro, por exemplo, né, para matar a fome do mundo. E a quantidade de dinheiro que é usado na guerra é desse tamanho aqui, ó. É quase 100 vezes mais a quantidade de recursos que é usado na guerra do que a quantidade para saciar a fome. Ué, as pessoas estão com fome por quê ainda? E aí, quando eu descobri que isso aí era algo mantido. Ou seja, então, hoje, se você está sentindo fome ou se você está em guerra, primeiro, a guerra é interior, né? E depois que você está em guerra interior, aí agora você externa e começa a fazer guerra com outras pessoas. Às vezes um filho, a esposa, amigos e assim por diante. E aí, ampliando isso, vai para o teu bairro, a tua cidade, o país e agora guerra que a gente vive hoje entre países. O que o senhor pode nos aconselhar no sentido de usar essa força interior, né, a gratidão, acerca desses conflitos? Como sanar esse tipo de coisa? Como Jesus disse, até o fim haveriam guerras, até ele voltar. E quando Jesus veio aqui nesse mundo, quantos escravos Jesus libertou? Quantos conflitos Jesus parou? Nenhum. Ou seja, eles continuaram. Continuaram. Jesus não parou nenhum, nem na época dele. Porque o ensinamento, ele existe. Sim. Segue quem quer. Sim, segue quem quer. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte. Jesus não... A finalidade do evangelho não é para mudar o mundo, não é para mudar o mundo de pecado, mas é para tirar o pecado de dentro do coração das pessoas. Se a gente... como para explicar o seguinte, Jesus, quando ele viu os 12 apóstolos, ele não viu os defeitos dos 12 apóstolos, mas ele viu como os apóstolos se tornariam mudados através da sua graça. Como eles se tornariam? Quando Jesus olhou para esse mundo, ele viu como ele poderia se tornar. E o único meio dele se tornar era valorizar o ser humano naquilo que ele tinha que ser valorizado. Então, o que a gente pode fazer para essas pessoas? A única coisa é fazer certo para quem está do meu lado. Nós ficamos... Para o próximo. Para o próximo, para a minha família, como que eu vivo hoje. Então, a gente fala de guerras e das coisas lá longe. Mas o nosso país está imerso numa guerra. Nós estamos submersos sobre uma guerra. E como nós nos comportamos diante dela? Como que nós nos comportamos? Nós podemos morar numa cidade que vive numa guerra. Como que eu me comporto? A questão não é haver guerra. A questão é como estão os bons que deveriam aliviar o fardo dos sofredores. Olha só. Essa que é a questão. Nós deveríamos aliviar. E pelo nosso amor, o mundo deveria ser mudado. Será que o nosso amor não está sendo ainda baixo demais para atingir o mundo? É para nós pensarmos. Se o mundo ainda está caótico, é porque então nós ainda não mostramos ao mundo o verdadeiro amor de Jesus. Nós não conseguimos tocar no coração das pessoas. Há um trabalho muito grande para fazer. Porque o nosso trabalho não é olhar para a guerra. Porque Deus ali multiplicou pães e peixes, como você mesmo citou naquele momento, apenas de um jovem que trouxe pães e peixes. Ele multiplicou. Jesus quer nos dizer que nosso problema não é para se preocupar com o pão. O nosso problema é para se preocupar com pessoas, com a transformação de almas. Essas almas estão amadurecendo porque... vou dizer a palavra aqui, redenção e educação é a mesma coisa. A mudança de caráter e educar alguém é o mesmo. É um processo. Isso, mas é a mesma coisa. A santificação processo. É educação. Como é que assim, eu vou pegar pessoas que roubam, mentem e gostam de roubar e mentir e destrupar? Eu estou usando falando essa palavra. Destruir e deturpar. Tem pessoas que amam fazer isso. Agora, eu tenho que pegar essas pessoas... Em todas as classes sociais, em todas. Tem pessoas com esses hábitos. Em todas. Vai ter isso pessoas tem assim. a ver com o pecado. Não tem a ver com quanto de dinheiro que você tem. É o cara, é isso. Mesmo que você tenha muito. Eu lembro de uma situação, só para pegar esse gancho, de um prefeito de uma cidade, que ele tinha... Porque já era rico. Aí ele tirava as merendas das crianças que não tinham que comer para comprar uma nova fazenda.
cai naquela situação do homem que ele já tinha um celeiro grande, né? Aí ele fala assim, olha, o que, que eu vou fazer, né, com tudo isso? Já sei, vou criar celeiros maiores e tal, tal. Aí veio uma voz. O que, que a voz disse para ele? Louco, Hoje mesmo, nesta noite, tomaria entendeu? a sua vida. Tomarei a sua alma. Então, a gente não sabe exatamente o dia de amanhã. E aí, nesses ensinamentos que eu vi sobre prosperidade, que aquele que vive para guardar coisas é pego por essas coisas. Sim. Agora, quem vive para deixar Sim. é livre. É livre. Aí que é interessante, por isso que Abraão era rico. Por isso tem um monte de personagens bíblicos que era rico. Eles não faziam da sua riqueza o seu Deus, mas eles faziam um meio de ajudar. Abraão ajudava todo mundo. Você vê quando na Bíblia disse quando chegou o Senhor com os anjos. Ele nem sabia quem que era. Ele já matou um carneiro para receber, sei lá, uns bandos de estranho que apareceu ali na rua. Justamente. Se fosse na minha casa, minha família, minha esposa, eles diziam, você tá maluco? Você vai matar um carneiro? Esses camaradas aí que estão andando na rua? Então, seria uma lição de hospitalidade. Né? Hospitalidade. Vai gastar dinheiro, a gente nem tem direito. Mas, imaginou? Ele matou o carneiro. Falar sobre hospitalidade, eu lembro que uma vez eu abriguei uma pessoa em minha casa e foi assim que eu, sem querer, pastor, acho que eu não sei nem se eu te contei isso, eu abriguei uma pessoa na minha casa, que essa pessoa mais posteriormente virou meu irmão mesmo, e essa pessoa, sem querer, eu abriguei alguém que era detentor do meu sonho, que na época eu queria aprender inglês, e eu me tornei um linguista com base naquele jovem. Olha né? que maravilha. Porque ele, olha que coisa, né? Assim como Ló, que sem querer hospedou anjos em sua casa, ele era um viajante, né? Que estava morando num sítio, e ele era assim, branco, como o senhor, e ele estava com a pele toda marcada. Ele falou, olha, eu moro numa chácara, e lá acho que tinha que usar mosqueteiro. Ele não tinha pego essa manha ainda, né? Sabe o que é isso? Sabe, né? Sim. Que colocam... Sim. Você sabe o que é, né? Mosquiteiro, uhum. E aí o que acontece? E aí eu falei, olha o que eu falei, 14 anos eu tinha, ele tinha 24. Eu falei, olha, eu vou falar com a minha avó e eu tenho um quarto lá. E eu só fico lá. Se ela aceitar, você pode ficar lá conosco e aí você pode ver uma casa aqui, né? E a gente procura junto, entendeu? E aí esse rapaz, e o pior, ela aceitou. Ela aceitou. E esse rapaz permaneceu conosco. E aí, depois de quase um mês que ele estava conosco, eu falei uma frase em inglês. E aí ele respondeu. Isso no interior baiano. Aí depois eu falei uma outra frase. O nome dele é André de Oliveira, assim, um dos maiores gênios, assim, né? Uma lenda, o jovem. E aí eu falei uma frase, ele respondeu. E aí ele começou e falou, olha, eu falei, você gosta de inglês? Ele falou, eu sou professor. Eu falei, cara, eu abrigo você em minha casa, você tem detentor do meu sonho e você não me conta? E gerou aquela brincadeira, né? E aí, resumindo, ele me ensinou, né? Me deu as instruções iniciais de inglês. E aí, posteriormente, 20 anos depois, eu o reencontrei. Ele estava numa outra cidade. Aí eu havia criado meu próprio método, né? Que hoje eu chamei de Gratus English, que é um inglês de sobrevivência para o mundo. Ou seja, você pode usar isso. Se você é missionário, se você é um trabalhador, né, que quer ir para um outro país, ou uma pessoa que quer turistar simplesmente, e você quer aprender inglês em 3 meses, para você conversar e abrir a tua mente para desbloquear o medo, o receio, a timidez e a vergonha. Então, é só me chamar que você vai ter acesso a esse método. Então, isso que o senhor está falando é algo muito especial, porque, no fundo, o que a gente precisa é ter uma visão, uma percepção. E percebemos que é educação, nós temos que educar. Agora, a Bíblia também diz que tem pessoas que não são educáveis. Olha só! Será que o seu coração não está sendo educável? A Bíblia cita, eu não sei se é esse o verso, mas Paulo, ele cita sobre mulherinhas que sempre aprendiam, mas nunca chegavam ao pleno conhecimento da verdade. Sim. Pastor, explica isso. Então, são pessoas que, quando ela coloca o eu dela acima de tudo, e o orgulho dela acima de tudo, e o sentimento dela acima de tudo, elas não são ensináveis. Porque um copo cheio não cabe mais nada dentro. Meu Deus, que história. Se as pessoas não aprenderem a se esvaziarem, nunca serão cheias de nada, porque elas são cheias de si. Então, essas pessoas não são ensináveis. Então, se elas mudarem, elas podem cometer o mesmo pecado original. O pecado original de Lúcifer.
pode brotar no coração de qualquer um. Não precisa do diabo para se tornar igual o diabo. Só precisa viver como o diabo. Então, se você não for ensinável, se você não se moldar, não se permitir entender que você está errado e que o sentimento que você tem é errado e que você precisa abandoná-lo, você não tem como ensinar. Pastor, e quando a gente tem algum pecado, por exemplo, algum erro, vamos usar a expressão que de repente você compreenda melhor. Tem um grupo de dois cientistas que criaram uma teoria chamada janela Johari. E nessa janela, na psicologia, ela fala que há coisas que eu sei e eu permito que as pessoas saibam de mim. Há coisas que as pessoas sabem de mim, só que eu não sei. Há coisas que nem eu e nem as pessoas sabem de mim, que aí é só Deus. E tem mais uma janela, que é quando eu sei, só que eu escondo das pessoas. Ou seja, é algum errozinho que eu tenho, só que eu escondo, que é a parte ruim minha. Né? Por exemplo, eu estava ouvindo um podcast e a Andrea Velmont, ela fala que há pessoas que têm um dom de despertar a tua pior versão. Sim. Fala, meu Deus! Por exemplo, você é uma pessoa tranquila, calma, sempre tá assim. Só que há pessoas que conseguem tocar em certos pontos, talvez que te faça se sentir humilhado, maltratado, né? Enfim, que aí te desperta, de repente, uma raiva. E aí esse homem dócil, alegre, calmo, de repente se transforma um homem, né, com ira. Como que é isso? Tem pessoas que conseguem entender a fragilidade das outras, ao invés de usar esse conhecimento para despertar o que há de melhor, ela consegue fazer o contrário para despertar o que há de pior. Cara, meu Deus! Isso é uma patologia. Fala pra mim. Vamos lá, calma aí, deixa eu entender. Como é que é isso? Como é que é isso? Seria o que a gente chama em psicologia de narcisismo ou não? Seria algum tipo assim, narcisismo, psicopatia, algum tipo. Sociopatia. Tem que analisar certinho através de um profissional para ele determinar o que é de fato. Então a gente só está aqui jogando conjecturas, mas é uma patologia. Porque Jesus, quando ele veio... Há pessoas que só despertam a parte ruim nossa. Exatamente. Que coisa, meu. Exatamente isso. Imagina bem, uma pessoa liderando, um monte de pessoas liderando um país, uma cidade, um estado, uma nação, o caos que não fica. Se você quer atingir um objetivo, e você, para atingir o objetivo, você tira esse, aquele, você pode tirar ele sem matá-lo, apenas dessa forma. Você tira qualquer um de qualquer lugar. É uma estratégia, tirando a pessoa do seu equilíbrio, você a desvaloriza, você a desmerece. É assim que a sociedade humana funciona. A pessoa pode ser boa o que for, mas se ela numa cadeia pública, numa televisão, num rádio, algum momento que ela está publicamente, for humilhada e ela agir de uma forma áspera ou grossa, ela perdeu tudo. Pastor, então é o seguinte, presta bem atenção que agora chegou a parte que eu mais gosto. Faz de conta que você tem agora a oportunidade única de passar uma mensagem para todo esse povo que está nos ouvindo aí, seja aqui, seja no exterior, todos os países. E essa é uma mensagem única, você tem um minutinho para passar essa mensagem que a gente está chegando no final. E aí é uma mensagem de alto impacto. O que você diria para o mundo hoje? Você vê que hoje a gente está entre Rússia e Ucrânia em guerra, nós temos Estados Unidos, Israel e o Irã e outros lugares ali que estão querendo entrar. Será que eu entro? Será que eu não entro? Se você pudesse ter ser um porta-voz, talvez assim, das Nações Unidas, para passar uma mensagem, e aí essa mensagem vai ser traduzida para todos os idiomas, qual que seria essa mensagem? Pois bem, é uma mensagem que você... Pode falar como se estivesse falando diretamente para eles. Faz de conta, você está no púlpito agora, num púlpito em que 200 línguas, 4.000 línguas, né, vai ter acesso, 200 países... E agora você precisa passar. Junta a postura e fala, olha, nesse momento eu estou aqui, seja um porta-voz. Nesse momento eu estou aqui, então, para dizer para você que nos ouve agora, que está com algum sofrimento em algum lugar, sobre assuntos que eu não sei, mas Deus sabe. Apenas mantenha-se confiante no Senhor. Apesar da dor, do sofrimento, louve a Deus. Apesar da angústia e da tristeza, louve a Deus. Se você manter uma vida assim, você vai conseguir observar as oportunidades e as portas abertas diante de você. Porque se você só olhar para a guerra, se você só olhar para a dor e se você só olhar para a tristeza, você nunca vai enxergar e reconhecer os milagres que Deus colocou diante de você.
A Bíblia diz que o salmista menciona que ele foi jovem, idoso, e ele nunca viu ninguém mendigando ou a passar fome sendo um filho de Deus. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Você pode estar passando necessidade agora. Mas, pastor, eu só estou conseguindo comer todo dia só um pouquinho. Mas você está comendo todo dia um pouquinho. Você está viva. Deus te preservou. Quantas pessoas não se foram e você ficou? Não fique pensando no porquê os outros se foram, mas fique pensando na oportunidade e na razão pela qual o Senhor te mantém vivo. Por que Deus te mantém vivo enquanto outros se foram? Porque Ele tem um plano para você e você ainda não cumpriu esse plano. Pense bem, nesse mundo tudo é provisório e passageiro. Até os milagres de Jesus foram provisórios e passageiros. Por quê? O dia do juízo ainda não chegou. Jesus ainda vai voltar. Você está se preparando para se encontrar com Deus nos céus. Apenas se acalme. Confesse os seus pecados, confia nele e o mais ele fará por você. Aprenda a dormir em noite de tempestade. Aprenda a dormir com todos esses sofrimentos, que o amanhã trará uma nova oportunidade, um novo dia. Se o seu coração e a sua mente ficar aberta e calma, você será capaz de reconhecer os milagres e as oportunidades. Abre os seus olhos, olhe ao seu redor. Ela está aí. Eu não sei se você está no meio da guerra, se você está no meio da fome, se você está com um problema financeiro, com um problema no casamento. A resposta não está fora. A resposta está aí. Deus colocou perto para que você, com a sua força, conseguisse chegar com seus pés e agarrar com as suas mãos. Então apenas abre os olhos, tira o rancor e a dor e permita que o Espírito Santo te guie na solução e você receberá. Amém. Olha isso! Olha que alegria, rapaz. Rapaz, que mensagem. Que Acho mensagem. que foi mais de um minuto. Que mensagem. Depois a gente vai fazer os cortes aqui, mas olha, que mensagem poderosa e também complexa, né? Porque se considerar que ainda muitas pessoas no mundo que não ouviram falar de Jesus, quanto mais do Espírito Santo. E agora eu quero reservar um minutinho, né? Alguns minutinhos só para falar de uma coisa muito especial. Já comecei falando para vocês sobre a AIV, que é a Agradece Vai, a nossa comunidade. Você tem acesso, por meio desse livro aqui, você tem acesso ao Plano Perfeito da Gratidão e você tem acesso a esse livro aqui, que na verdade, pastor, isso aqui é um manual para você, tá vendo? Olha, que quer escrever o seu livro, porque o livro, antigamente, nada mais sabe o que era? No decorrer de toda a história, né, como dizem, se o homem passou a ser homem depois da escrita, né, o que será dos outros? Mas a escrita, ela sempre teve valor em toda a história. Desde quando a escrita passou a ser escrita, quando Moisés, né, escreveu ali o Pentateuco, os primeiros livros, quem dominou a arte de escrever, ela sempre foi considerada uma pessoa nobre. E eu, embora tenha a origem, né, como você já sabe, bem simples, de um lugar muito simples, humilde, mas Deus me deu esse dom. E aí eu fui, esse talento, vamos dizer, e eu aperfeiçoei. Eu lembro muito bem eu orando a Deus para aprender a fazer redação. Você que está querendo passar no Enem, você que está querendo passar no Enem. Eu orei muito também. Não é brincadeira. Ora, olha onde eu estou aqui, do outro lado, né, falando isso para vocês. Mas aqui, olha a ideia que eu tive de pegar um livro e criar dentro desse livro o manual. Então, logo no começo, você tem aqui, olha, uma dedicatória, olha, essa obra, dedico essa obra a você para que prospere muito. A ID, que seria o seu nome, né, para a pessoa. E você dedica aqui, isso aqui quando você for fazer o teu autógrafo. Quando você abre aqui dentro, tem todo o sistema aqui, olha, se você quer lançar o teu livro e precisa de patrocinadores, eu tenho a receitinha de como fazer isso. Então aqui é o espaço para os patrocinadores, empresas que apoiam você. Quando você abre aqui dentro, tem a parte do registro. Sabia que muitas pessoas no Brasil não têm nem noção de como registrar o seu livro? Pois é. É muito complicado, ele não sabe. E outra coisa, e mais ainda, registrar ele em português, inglês ou em qualquer outro idioma. Eu fiz uma pesquisa e muitas editoras, eu diria que quase, né, das que eu fiz pesquisa, ninguém sabia. Aí eu levei um susto, eu falei, nossa! Ou seja, a ideia que eu tive era uma ideia tão avançada que acabou sendo uma inovação. E acabou que eu tive a chance de ganhar esse prêmio aqui, que é um prêmio Revelação, tá escrito aqui, olha,
Revelação de 2025, Gratidão, Respeito e Confiança, ó, uma editora bilíngue. Então, por que isso? Porque eu aprendi a registrar e a não só traduzir o teu livro para outros idiomas, para que ele ultrapasse fronteiras, né? O inglês é considerado uma língua franca. Aí tem aqui, olha, a tua reflexão. Tem aqui, olha, por exemplo, o estilo que você vai fazer o teu sumário aqui. Por exemplo, ó, primeiro você vai criar um título chamativo no capítulo 1. No 2, ó, um título intuitivo. No 3, um título meio dramático. Então aqui eu tenho todo... É como se fosse uma receitinha de bolo. Aqui tem um pouco da história do autor, tem os teus agradecimentos, tem que ter, né? Tem a dedicatória, que é importante, e também o prefácio. O prefácio, muitas pessoas não sabem, mas o prefácio é onde está o maior peso do livro. Por quê? Por exemplo, aqui, olha, eu estou escrevendo, que nem o senhor vai escrever o seu livro, certo? Correto. Entendeu? Então, no prefácio, você vai convidar uma pessoa que tem autoridade, que conhece a tua vida, ou que se especializou na área que você quer chegar, ou seja, ele já está voltando de onde você quer estar indo. Então, você pede para ele ler a tua obra e ele dá as impressões dele. Uhum. Então, imagina o peso. No seu caso, quem será que vai fazer o prefácio do livro do Fábio? Quem será que será o convidado de honra? Já me veio vários nomes na mente. É sério? Eu posso falar com o Pastor Tim, posso falar com... Ixi, com vários. Até com o Rodrigo Silva, também posso falar com ele. Olha, que legal. Posso mandar um abraço para ele aqui? Claro. Rodrigão, olha, eu um dia vou estar aqui sentadinho contigo, pode ser aqui ou pode ser aí, porque, olha, a minha esposa e eu, a gente sempre acompanha, né, os trabalhos que você desenvolve nos podcasts e outras coisas mais, mas a gente não teve a chance de conhecer ele pessoalmente. A gente não teve a chance de conhecer ele pessoalmente. Ele é gente boa demais, tranquilaço. O problema é conseguir a agenda dele. Conseguir, né? Não, mas um dia a gente consegue. Nem que seja assim, ó, eu chegando no lugar e ele saindo. Você vai ter que ir lá no NASP. Lá é mais fácil. Aonde que é? Na verdade tem um NASP... Engenheiro Coelho. Ah, do Engenheiro Coelho? Sim, ele mora ali perto? Ele que é o gestor do MAP, do Museu de Arqueologia da faculdade. Poxa vida, tá vendo? A gente tem Se você quiser, tem que conversar com as pessoas. É só você ir lá entrevistar ele lá. Você pode agendar um dia, ver se o Rodrigo vai estar lá. Com certeza. E você pode já fazer um podcast filmando aquele momento ali. Exatamente, faço questão. Até porque eu criei o podcast itinerante, que é esse aqui. Esse podcast está aqui, só que ele também pode estar aí com você na sua cidade. Só me chamar para ir aí que eu vou. Vai lá, tranquilo, é só que legal. Agenda já que você vai estar aí, você pode conversar com ele na hora que você agendar no museu. Mas com quem? No caso, com o museu. Isso, você agenda com o museu. Do Primeiro eu ligo lá. E agenda. Aí você agenda quando o Rodrigo quem for palestrar, quem te for apresentar o caminho. Ele que mostra o museu. Então tem pessoas que mostram, às vezes pode ser o Rodrigo, às vezes pode ser outra pessoa. Pode ser outro, então eu agendo... No horário do Rodrigo. E aí você já conversa com ele. Ou você liga lá e tenta agendar um momento para falar com ele lá no museu. Também dá, mas aí você tem que ligar e agendar. Olha, que interessante, tá vendo? Dizem que a gente está a 7 pessoas da pessoa que você quer conhecer, né? Então eu pensei que eu estava a muitas pessoas, mas de repente tem alguém aqui que conheceu. Eu tenho o telefone dele, só não posso passar porque só quando ele autoriza, né? Não, perfeito. Tem jeito. Perfeito. Para poder conseguir o contato, você vai ter que ir lá mesmo. Justamente. Mas é isso, pessoal. Uma alegria estar aqui com vocês. E tem mais, olha aqui, ó. Tem o Plano Perfeito da Gratidão. Você pode escrever o teu livro, então você vai aprender sobre branding, que é a percepção do valor daquilo que você faz hoje, sobre marketing digital, treinamento de vendas também. Pode participar também conosco aqui do GratusCast e também da revista Gratus. Ou seja, esse material que estamos gerando aqui também pode gerar um conteúdo dentro de um artigo de revista falando sobre gratidão. E você também pode fazer parte disso. Então, eu te convido, chega mais, porque aqui tem muito mais para aprender sobre gratidão. Todo dia a gratidão se renova, não é isso? A palavra de Deus se renova e dentro da palavra tem a gratidão. E eu fico aqui o meu agradecimento a vocês, com todo o meu carinho, todo o meu respeito. Que Deus abençoe. Pastor, olha, muito obrigado. Estava aqui vendo o telefone dele. Hoje... Faz tempo que eu não ligava para ele. Hoje foi realmente especial. Hoje ampliamos, né? Eu vou mandar uma mensagem depois para ele dizendo que você vai lá. Quando chegar lá, e você fala que é o... Uau, aí olha aí, olha isso, tá vendo? Tem como não agradecer? É isso que eu falo para vocês. Agradece e vai. Vai. Obrigado. Valeu.